Bem-vindos ao Tempo contra o Tempo, um podcast apresentado por mim, Raquel Varela, historiadora e coautora com o coletivo Kairos. Aqui queremos debater a sociedade e o mundo com toda a calma, contraditório, profundidade e liberdade que a urgência da transformação e da imaginação de uma nova forma de viver exige. Bem-vindos a mais um episódio do Tempo contra o Tempo. Eu hoje tenho comigo não só uma dos médicos mais sabedores e que mais tem partilhado connosco tudo o que aprendeu e com imensa vontade de nos ensinar, como é a voz mais bonita da rádio portuguesa. Júlio Machado Vaz, psiquiatra. Oh Raquel, eu pensei que querias falar comigo, mas afinal não é comigo, é com o Eduardo Sá, não é? Olha, como é que tu consegues? Isso é treinado? O quê? Essa ternura, essa pausa que não é minimamente aborrecida, que nos acolhe, que nos ensina. O que é que tu fazes à tua voz? Nada. E até te vou dizer uma coisa da qual não me orgulho, porque teria a ver com a minha saúde. Numa determinada altura, eu penso que já tinha acabado de fazer o Sexualidades, mas seguramente eu estava naquela fase em que me tinha tornado, sem perceber, numa espécie de sexólogo oficial do regime. E, portanto, andava a fazer voltas a Portugal. E numa determinada conferência, eu fiquei sem voz, fiquei afónico. Ponto final. E então fui ter aulas, como muitos professores vão ter, e tropecei numa Santa Senhora que tentou tudo e mais alguma coisa, aquelas questões da respiração, do diafragma, disto, daquilo, e que chegou a uma altura que me disse, com um ar profundamente penalizado: ó Sr. Professor, eu tentei tudo, mas o Sr. Professor não é um bom aluno e, portanto, vai ter problemas. E tive. De vez em quando, a minha voz está imprópria para consumo. Não houve treino nenhum. Quando eu fui para a televisão e para a rádio, levei exatamente a mesma voz dos anfiteatros, que era de onde eu vinha, que é onde eu e tu vivemos, no fundo, não é? E aí há algo que tu disseste que tem interesse para mim, que é a questão das pausas, porque durante muito tempo eu vivia angustiado com isso. Porque, em primeiro lugar, eu gosto das palavras. Em segundo lugar, eu tento, e falho, como todos nós, de vez em quando acertamos, tento encontrar a palavra que melhor traduz o que quer dizer. Se for uma palavra bela, melhor ainda. E nos anfiteatros, curiosamente, os anfiteatros, como sabes, podem ser extremamente angustiantes. Temos ali 50, 60, 100, 100 e tal pessoas com os olhos fixos em nós. Mas eu nunca tive grande dificuldade em fazer isso. Às vezes até pedia uma espécie de pausa e dizia: esperem aí e tal. E levei isso, tanto primeiro para a rádio, não é? E depois para a televisão. E aí eu ficava angustiado, porque dizia: o que é que as pessoas lá em casa vão pensar? Agora, de repente, instalou-se, como diria o meu pai, um profundo silêncio. Mas, ó Júlio, ainda é mais interessante, mais ousado, porque nós vivemos cada vez mais num tempo, não é? Eu recebi há pouco tempo uma mensagem a dizer que o técnico da máquina vinha arranjá-la às 13 minutos e 58 e pensei, quem foi o sociopata que descobriu, que estabeleceu este horário de trabalho, de penalização e de vigilância e de controle para um trabalhador
que me vem resolver um problema essencial, mas isso também se reflete permanentemente nos média e até na forma como nós conversamos, porque quando nós lemos livros do século XIX ou quando falamos com as pessoas mais velhas, eu acabei de perder um grande amigo e uma figura, creio eu, muito importante na história de Portugal, o padre José Martins Júnior, que tinha várias vezes durante a nossa longa amizade, muito próxima, ele parava para pensar durante largos tempos sem dizer nada. E eu, na minha geração, cada vez menos vejo isso. É verdade. E a surpresa agradável que eu tive foi que, não sei quando, mas há muitos anos, eu pedi desculpa por isso, na rádio. E houve várias pessoas que mandaram mensagens a dizer: eu não me importo, sabe, porque enquanto o senhor pensa, eu também penso. E foi um fascínio ouvir aquilo. Disse: ó diabo, isto é magnífico. Não é? E isso tornou-se muito mais pacífico. E pronto, no caso do Amoré, que já leva só com a Inês 18 anos, deixou de ser um problema. Pronto. Oh, Júlio, tu falaste-me, aliás, já falámos aqui da palavra controle, da palavra tempo, da palavra pausa, e tu referiste com alguma graça sexólogo do regime. Os regimes políticos em geral, pelo menos aqueles que nos foi dado viver nos Estados capitalistas, ou, enfim, nos outros Estados que, dizendo socialistas, não eram, em geral, gostam muito do controle e muito pouco do descontrole barra desejo. Era aqui que eu queria Sim, chegar. Era aqui que eu queria sim. chegar. Como é que tu tens olhado esta questão do descontrole, de, do desejo, do sair dos trilhos, do imaginar, criar, descontrolar o que é que isto te traz? Bom, aqui, para mim, é assim. Eu tenho umas décadas que posso recordar. Não são meses. E, portanto, há coisas fascinantes. Por exemplo, como tu sabes, já falámos disso, calmamente os dois, o Sexualidades, ao fim de 6 meses, passou do primeiro canal para o segundo canal, num processo de clara censura, mas uma censura que pudesse ser invocada como uma mera questão de programação e que, não tenho dúvidas em dizê-lo hoje em dia, evitasse um choque que fizesse com que o programa, por exemplo, passasse para a SIC, que estava nessa altura a arrancar. Foi um assassinato a sangue frio, não é? Estás a ver o que é tirar um programa das 11 da noite para passá-lo para as 2 da manhã no segundo canal. Nessa altura não havia aparelhos de gravação como temos agora, não havia podcast, não havia nada. Eu vivia atafolhado em abaixo-assinados, por exemplo, de escolas, o que era gratificante, porque eram a comissão de pais, a comissão de alunos, a comissão diretiva a dizer: nós utilizávamos o programa aqui para discutirmos na escola e agora nunca sabemos quando é que o programa pode aparecer ou não. E quando eu me lembro, digamos assim, dos sinais que precederam, digamos assim, essa passagem e no fundo da argumentação, às vezes é qualquer coisa que me está, digamos assim, que me faz sorrir, percebes? Porque em termos cronológicos, o último episódio que passou no primeiro canal foi um episódio em que eu estava a falar da influência do álcool na sexualidade.
E, como tu sabes, eu sou perito em esquematizar uma intervenção e depois, ao fim de 2 minutos, perdi-me completamente e estou em associação livre. E pensei assim, mas há um exemplo magnífico para isto, que é a história de Lot e das filhas. Não é? E, portanto, na minha ingenuidade, disse, bom, com tudo o que a Bíblia tem de um livro muito especial, questões simbólicas, etc., mas tomemos este aspecto. Um homem que consome uma quantidade de álcool tão grande que não sabe que está a ter uma relação com a filha, muito provavelmente terá um episódio de disfunção sexual. Aqui está uma imagem do efeito do álcool que pode ter sobre o sexo, ao mesmo tempo tendo exacerbado o desejo antes. Ponto final, parágrafo. Na semana seguinte, eu estava no segundo canal em horário de filme pornográfico e alguém me mandou um recado que dizia assim: se quiser, mostre mais mulheres nuas no programa, mas não falte certas instituições. Pronto. O que é que eu acho, por exemplo, que mudou muito? É que enquanto nessa altura ainda era problemático, ou muito problemático, questões como orientação sexual, como é que se lida com isso, essa gente, por exemplo, até reivindica direitos iguais, etc. Hoje em dia, com o género, para empregar a tua palavra, há muita gente que ficou, se tu quiseres, que voltaria ao século XX já, porque a desordem é muito maior hoje em dia. Uhum. O género é muito mais plástico. Eu de vez em quando ouço pessoas que jamais o teriam dito há 30 anos atrás, mas que me dizem, eu compreendo, ó professor, eu compreendo perfeitamente. Aos heterossexuais, aos homossexuais, eu presumo até que também há, se não estou em erro, os bissexuais, mas 200 identidades de género. Isto é o caos. E, portanto, nesse aspecto, o género provou, na minha opinião, para determinadas faixas da população e para determinadas instituições, ser muito mais angustiante, ameaçador, e, não sei se estás de acordo comigo, mas é a minha opinião, basta ver a questão que rodeia uma expressão que se tornou famosa, que é a ideologia de género. Quando nós falamos de ideologia de género, estamos a falar de um conceito que é muito mais utilizado, por exemplo, pela Igreja, do que em qualquer aula de cidadania. Porquê? Porque é considerada a arma mais poderosa contra a ordem natural, contra a família, contra a própria instituição, etc. Não é? E, portanto, eu acho que neste momento, em termos de desordem, há instituições e faixas da população que estão muito assustadas, sem terem razão para isso. Curiosamente, eu tenho uma visão. Acho que a realidade, na realidade, combinam-se movimentos altamente contrários. Por exemplo, nós vemos até setores muito liberais de direita serem a favor desta ideia de o género fundamentalmente, bem, o género é uma questão cultural, evidentemente, mas que, digamos assim, as opções de escolha são infinitas, quando nós sabemos que o sexo tem limites biológicos e que eles também nos constituem, ou seja, como se nós fôssemos ao mercado, Sim. como se não existisse nenhuma barreira no sentido coletivo do género humano e como se tudo fosse uma questão de pura escolha racional, que é uma ideia que os neoliberais acarinham e adoram. Ao mesmo tempo temos estes setores fascistas, neofascistas, a hierarquia das igrejas, onde aliás, não por acaso historicamente, a ideia da repressão, sobretudo da homossexualidade, ou seja, são muitas destas instituições e partidos é dirigido por fundamentalmente homens
e não raras vezes, digamos assim, como se diz popularmente, os gays que não saíram do armário, ou seja, gente que não teve a coragem de viver bem com a sua sexualidade, criou grandes ressentimentos que se transformam em violência política. Ao mesmo tempo, vemos que há aqui um direito à identidade que não existia antes, como tu tão bem sublinhaste. E todas elas, não é? Todas estas parecem conviver juntas. Eu gosto muito de uma crónica do Miyakoto, em que ele vai contando que tinha que ir a um senhor tinha que ir substituir a filha na reunião de pais, e na reunião de pais disseram-lhe que ele não vinha para, ele perguntou se ia para a reunião de pais e disseram, não, agora diz encarregados de educação, dizer pais é politicamente incorreto. Bem, não conseguia nunca mais chegar à reunião, até que disseram-lhe para ele não dizer certas coisas por causa da orientação sexual. E ele, mas eu venho para uma reunião de jovens de 14 anos. Orientação sexual? Eu com essa idade só tinha desorientação sexual. É. Também há esta dimensão, não há? Ou seja... E vamos ver. Aquilo que eu sempre esperei, e penso que a minha geração, na sexologia portuguesa, no fundo, eu não pertenço a essa geração, aqueles que deram o pontapé de saída, homens como Afonso Albuquerque, como o meu querido Francisco Alan Gomes, como o António Palha, etc. E que depois tiveram a gentileza de me convidar. Mas nós tivemos sempre uma enorme nostalgia, já nem vou falar do trajeto miserável da lei de educação sexual, não é? Mas nós tivemos sempre uma nostalgia de que se caminhasse para um mundo em que a sexualidade, é preciso ter muito cuidado aqui, porque muitas pessoas têm tendência para dizer as opções sexuais. Isso é uma armadilha. Porque assim que nós dizemos que a homossexualidade é uma opção, estamos a dizer que aquela pessoa, se quisesse, era de outra maneira, não é? Isso tem consequências trágicas, não é? Pronto. Mas em que as diferenças sexuais não seriam utilizadas para definir as pessoas, porque no fundo é isso, não é? Quer dizer, eu de vez em quando dizia aos meus alunos, ouçam, de vez em quando uma pessoa passa na rua e nós olhamos e dizemos, vai ali um homem loiro, alto, vestido desta maneira, daquela e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Ponto. Não dizemos mais nada. Mas às vezes passa o mesmo homem e nós dizemos isto e alguém acrescenta do lado, é verdade, ele é gay. E o que é triste nisto é a pergunta, o que é que isso acrescenta ao que aquela pessoa é ou deixa de ser? Ouviram alguma vez dizer, é verdade, e é heterossexual? Jamais. Porque essa é a norma. Não é? E, portanto, isso é curioso, porque muitas vezes os mais velhos da sociedade falam disso. A nossa nostalgia era que nos batêssemos pelo direito à diferença até chegarmos ao direito à indiferença. Não a indiferença. Eu tenho que agarrar nessa tua imagem para colocar-te uma questão que me é muito querida, que é, de facto, nós temos a luta, nomeadamente dos homossexuais, e eu quero recordar aos nossos, enfim, aos nossos ouvintes, se me permitem, que até aos anos 80 nós estamos a falar de que a homossexualidade não só era em muitos países considerada uma doença, como era em muitos países era criminalizada, inclusive alguns países até a obrigação de terapias hormonais, portanto, uma autêntica barbárie, e isto foi há 40 anos. As lutas pelo reconhecimento da orientação sexual
e dos plenos direitos foram absolutamente fundamentais, mas grande parte dessas lutas passaram por um reconhecimento estatal, ou seja, direito a casar, direito, evidentemente, a não ser perseguido, etc, etc. Quando isso, de certa maneira, eu vou pôr a pergunta muito direta. Nós hoje assistimos a já grupos, até de extrema-direita em Portugal, a perseguirem de novo homossexuais e, no entanto, na lei a perseguição está proibida. Ou seja, a ideia de que o Estado, de que se tratava apenas de um reconhecimento estatal, é muito limitada e vai bater naquilo que tu estás a dizer. Ou seja, o verdadeiro direito não deveria ser para o Estado reconhecer o casamento entre pessoas do mesmo sexo, mas para o Estado não, para o casamento nem sequer ter que existir. Essa, digamos assim, era a grande luta do maio de 68. Com quem eu durmo, ninguém tem nada a ver. É Com verdade. quem eu partilho a minha vida, ninguém tem nada a ver. Nem o Estado, nem através de um contrato, nem ou seja, do meu escopo da intimidade. Mas a verdade é que grande parte destas lutas se transformaram num reconhecimento da legalidade, não da nossa, digamos assim, convivência sã. É, e nesse sentido, e vou-te dizer algo que, quiçá, muitas pessoas considerem politicamente incorreto, e nesse sentido, por vezes, eu interrogo-me se a multiplicação das identidades não implica enormes riscos também. Porque, assim como se constroem pontes, se constroem-se muros. E de vez em quando eu surpreendo conversas que se transformam em discussões. Porquê? Porque aquele núcleo, digamos assim, acaba por reivindicar, digamos, de uma maneira quase com muralhas, percebes? O direito a ser reconhecido como aquele grupo. E o que é que o caracteriza? São formulações que estão ligadas ao género. E eu teria apreciado mais, pronto, se calhar estou completamente ultrapassado, que também a nível do género nós tivéssemos conseguido caminhar para uma situação de indiferença. Depois tu levantaste aí uma questão importantíssima, que é: as leis são indispensáveis, mas as leis não modificam mentalidades. E por isso, a lei pode dizer isto, aquilo e aquilo outro, e estar tudo correto, mas depois a opinião pública, depois naquele bairro, depois naquela esquina, depois naquela discoteca às 2 da noite, a realidade é completamente diversa e muitas vezes violenta e profundamente discriminatória. Júlio, eu até vou mais longe para entrar num campo que é o teu, e por isso é que o teu programa Sexualidades foi uma pedrada no charco neste país, porque muitas vezes não é só que a lei é uma coisa e a vida pública é outra. A nossa própria intimidade, por isso é que eu gosto tanto da crónica do Miyakoto, a nossa orientação sexual, e vou mais longe, o nosso bem-estar sexual, a nossa afetividade, o nosso desejo, não se resolve com leis. E de Pois não. certa maneira também se passou um bocadinho isso, ou seja, educação, vida em comum, aprender a desenvolver, sei lá, a nossa subjetividade, a literatura. Eu pessoalmente acho que, não sei, aprendi muito mais sobre relações a ler boa literatura do que, do que em tantos outros sítios. Ou seja, é a ideia de que nós transferimos algo que só se pode construir no campo das relações humanas para uma espécie de decreto. Sabes, acabaste de dizer uma coisa que me trouxe uma recordação tão antiga. Como tu compreenderás, a minha geração cresceu a confundir intimidade com nudez, que é um erro crasso, catastrófico, e que ainda por cima é um erro que nos sai do corpo, que depois nós pagamos isso. Pronto. E eu lembro perfeitamente, quando vi o Romeu e Julieta de Zé Firelli,
vou dizer uma coisa horrível, só me lembro dessa cena. Mas há uma cena em que numa daquelas maravilhosas camas do céu, eles estão nus e num ato erótico. Mas como a cama tem, não faço a mínima ideia como é que aquilo se chama, mas pronto, tem aquela cobertura, digamos assim, tu não vês, tu vês a sombra, tu pressentes os movimentos, mais ou menos, etc. E eu lembro-me de pensar assim, espera aí, se calhar o erotismo é isto. Porque, não sei se concordas comigo, esta questão da nudez leva, ou levou uma geração inteira, e sobretudo os homens, a uma concepção, espero não chocar ninguém com esta expressão, mas a uma concepção de erotismo de talho, percebes? Nós passamos pelo talho e está ali a carne. Pronto. Para nós comprarmos. Aliás, em Amsterdão, o famoso Red Light District, as Uhum, cenas mais deprimentes que eu assisti na minha vida, é justamente montras de mulheres, imigrantes e pobres, uhum. que estão expostas exatamente como uma carne pendurada. Exatamente. Não é? Empregar a palavra erotismo ali, Ah, não é? Acho que é ou uma ingenuidade, ou então, eventualmente, de má fé, não é? E, portanto, essa noção, digamos assim, de que havia uma aprendizagem a ser feita, e já que estamos agora a falar de erotismo, a minha geração também cresceu sob um guarda-chuva de que eu hoje me rio, mas que não tinha piada nenhuma, que era as mulheres tinham que ser recatadas, não é? Para não serem como as outras. Não é? E depois, é esta parte que a mim sempre me divertiu enormemente, era suposto serem ensinadas na área do erotismo pelos seus homens. Estamos a falar de relações heterossexuais, não é? Bom, a ignorância dos homens sobre a sexualidade feminina chega a ser ternurenta, porque as mulheres têm uma capacidade muito. Até se pode dizer assim, se calhar por razões até sociais, diga-se passagem, não é? Pronto. Mas as mulheres têm uma capacidade erótica global muito maior do que os homens. Não é? E, no entanto, era suposto que esses homens, que, como dizia alguém, tinham uma visão do sexo que era os órgãos genitais e com otimismo 10 centímetros à volta, iam ensinar àquelas mulheres o que era o erotismo. Bom, uma das coisas que 50 anos de consultório me ensinaram e que foi mais prazeroso de verificar foi a progressiva modificação em que em casais heterossexuais passou a ser permitido, entre aspas, ou não ser ameaçador para as mulheres, explicarem aquilo que era bom para elas, ensinar aos homens o que era tatear, acariciar um corpo, etc. E ter, sobretudo, uma visão menos, já não estou a dizer não, mas menos coitocêntrica do sexo. Isso foi uma longa aprendizagem para os homens. Ou tem sido. Júlio, tu acabaste de utilizar a palavra prazeroso no Hum, consultório. sim, Uma das coisas que nós observámos em vários estudos que fizemos no Observatório para as Condições de Vida e Trabalho foi o desejo de muitas estruturas sindicais pedirem o estatuto de desgaste rápido. sim. Desgaste rápido existe em, eh, eh, na nossa opinião, existe no pessoal de voo e nos pilotos, por causa da Hum, despressurização, existe nos bailarinos, existe nos mineiros, mas não existe na maioria das profissões que a pediam. hum, Porquê? As pessoas de facto estão exaustas, mas é porque trabalham horas demais, estão desmotivadas e adoecidas porque o trabalho é heterónomo, não tem autonomia, é alienado. hum, Neste momento, até já o de médicos, professores, é uma alienação completa em que as pessoas. É uma ditadura no local de hum, trabalho. Ou seja, a certa altura nós apercebemos-nos que muitas vezes o que nos pediam era: ok, nós vamos aguentar este inferno, mas deixem-nos ir embora um bocadinho mais cedo. E toda a nossa política era: há que transformar as relações do trabalho para elas serem prazerosas e não para hum. se fugir do trabalho.
O próprio termo prazer, que aliás um psiquiatra, teu colega, Christophe Dejour, em França, utiliza frequentemente, e ele lembra isso. Nós, quando pensamos em prazer, pensamos imediatamente no ato sexual, mais no ato sexual reduzido à penetração. Uhum. E quando o prazer deveria ser uma reivindicação nossa, desde logo, no trabalho, onde passamos a maioria do tempo, mas nos outros espaços da nossa vida. Ter prazer, ter desejo. É verdade. Houve, para pegar num dos pontos que tu mencionaste, que me é muito querido, nós sabemos que numa estrutura laboral, tu sabes isso melhor que eu, mas pronto, numa estrutura laboral, se as pessoas de uma determinada secção, de um determinado setor, não interessa, se as pessoas têm algum controlo sobre aquilo que fazem, a satisfação é maior e a produtividade é maior. Mas, na realidade, aquilo que foi sistematicamente implementado foi aquilo que o gênio de Chaplin nos mostrou nos tempos modernos, não é? Em que ele saía do trabalho e vinha a apertar os botões dos casacos das pessoas porque apertava porcas o dia inteiro na chaîne, como dizem os franceses, não é? Mas também, por trás disso, vamos ver, a expressão, como tu sabes, eu revolto-me sempre contra ela, mas quando nós dizemos a tradição judaico-cristã, e eu revolto-me contra ela, porque judaico já é injusto. Por exemplo, na questão da sexualidade, os judeus eram muito mais abertos do que depois a Igreja foi. E cristã é qualquer coisa que dá vontade de cortar os pulsos, não é? Porque uma das acusações contra Cristo era ele ouvir as mulheres, conviver com mulheres, até uma altura em que isso era impensável, não é? Mas pronto. A tradição judaico-cristã nunca foi de molde a promover o prazer. Foi sempre de molde a explicar-nos assim. Se vocês, e peço desculpa por eventualmente exagerar, se vocês sofrerem bastante cá em baixo, depois são compensados lá em cima. A expressão vale de lágrimas É um diz sacrifício. tudo. É o sacrifício, não é? Ora bem, ainda por cima, isto tem consequências políticas. Porque se as pessoas interiorizam isto, são muito mais facilmente exploradas. Não me quero meter na tua área, não é? Para não dizer vergonhas. Mas é a minha profunda convicção. Quem está educado para valorizar o sacrifício, com muito mais facilidade, não se revolta perante condições de trabalho. Não precisamos falar de sexo. Também há opressão no sexo, não é? Mas perante condições de trabalho que não são boas, porque aquilo que lhe ocorre é, pronto, a vida é mesmo assim. Ponto final. A resignação. A resignação. E Oh, resignação e prazer não Júlio, jogam bem. eu tenho sempre aqui no Tempo contra o Tempo pelo menos um episódio de A História Feita pelo Povo, e o que eu vou contar aqui agora rapidamente é que os trabalhadores da tipografia, os trabalhadores da imprensa nacional no início do século XIX, portanto na aurora do capitalismo, quando quiseram impor métodos de trabalho, como se as pessoas só trabalhassem sob vigilância e controle, quando é justamente o contrário, como acabaste de afirmar, quanto mais autonomia e prazer, melhor as pessoas trabalham, e quiseram impor que não se podia conversar e fumar. E eles fizeram uma contestação dizendo, era o que faltava, era agora vir um patrão decidir quando é que nós conversamos e quando é que nós fumamos. E a segunda é dos trabalhadores ferroviários, já na segunda metade do século XIX, que fizeram uma greve pelo direito à sesta, reivindicando que já no tempo da rainha se fazia sesta, porque é que agora vamos deixar de fazer sesta. A que eu aprendi no livro da Irene Valerro, numa das crónicas dela, que é a sexta hora. Essa hora, bem, eu tenho aqui já que confessar o meu pecado, eu sempre que posso faço sesta. Desculpa interromper-te. É bom salientar que, por exemplo, uma larga faixa da medicina meteu só o barulho nisso. Há uma faixa da medicina
que começou a dizer, atenção, que os mexicanos e os espanhóis provavelmente têm razão, e a sesta, não estou a falar de 3 horas de sesta, não é? Mas a pequena sesta, os 30 minutos, etc., em termos de ritmo circadiano, é algo que é bom em termos de saúde. A verdade é que os espanhóis estão quase a ultrapassar os japoneses na longevidade. Júlio, tu referiste aí tantas coisas interessantes, enfim, a gente podia passar aqui horas a ouvir-te, mas eu não quero deixar passar esta ideia de o sexo reduzido ao ato sexual, ao coito, à penetração. Essa é uma das questões que nós vemos cada vez mais. A indústria pornográfica como fonte primordial da educação da sexualidade e não as conversas entre amigos, a literatura e tantas outras formas que a gente tinha, não tem um papel, porque quando se olha para os filmes pornográficos há 40 anos, aquilo demorava 10 ou 15 minutos, tinha preliminares, tinha conversa, tinha olhares, e agora está quase reduzido a uma imagem do próprio ato de penetração, é uma espécie de animalização completa. Neste momento, olha, falaste, por exemplo, dos espanhóis. Espanha tem um montão de artigos sobre isso, não é? Os inevitáveis americanos também, coitados, os americanos, que neste momento, um dia destes, nem sequer podem publicar artigos, não é? Mas enfim, pronto. Aquilo que temos vindo a assistir é que, sobretudo para os rapazes, a pornografia tem-se vindo a tornar no principal veículo de, entre aspas, educação sexual. Não é? Eu ponho as aspas porque eu não só odeio a expressão, não é? Porque parece querer dizer que podemos ter educação sem falar de sexualidade. Não é? Claro. Portanto, o adjetivo é redundante, mas foi por isso que nós lutamos, não é? E porque aquilo é a deseducação. E então, o que é que os artigos dizem? E não só na pornografia clássica, não é? Mesmo em séries e filmes, etc., que, perdoem-me o anglicismo, mainstream, digamos assim. Cada vez mais a miudagem está a ter uma visão do sexo, que é uma visão profundamente machista, com a objetificação da mulher. Houve uma altura em que se falou muito de pornografia feminista, etc., tive sempre uma visão completamente cética e agora nem sequer se ouve falar disso, mas sistematicamente é uma pornografia. É muito curioso porque já não sei quem escreveu isso, não por acaso foi uma mulher, que dizia: eu peço-lhes o favor de não ficarem hipnotizados pelo ato sexual e repararem numa coisa, que vai ao encontro do que tu disseste. Aquilo não tem narrativa. E é verdade. E isso faz com que seja visto de uma maneira que é, em primeiro lugar, completamente assimétrica. A mulher é um objeto de prazer, que não tem voz ativa. Isto está a ter consequências de tal ordem que, neste momento, já há possibilidade, através de inteligência artificial, de, imagine-se a coincidência, não há a mesma coisa em termos de homens, mas nós temos a nossa namorada construída pela inteligência artificial, cuja principal característica é estar disponível para tudo sexualmente. A palavra não existe. Curiosamente, não existe a possibilidade de homens para mulheres heterossexuais. Não é? Ou seja... Júlio, também associada a isso, uma ideia profundamente violenta do sexo, porque é verdade. Normalmente é quase como se mimetizasse uma violação. E como se tivesse que haver negação do outro lado para haver prazer. Ou seja, é uma coisa bastante... Eu não quero confundir com força, porque eu acho que... eu acho que há uma esquerda pós-moderna que cometeu muitos erros em confundir piropo, galanteio e assédio,
em achar que se pode decretar aquilo que é legal ou não dizer, Sim. quando grande parte da nossa comunicação nem sequer é verbal. Eu até posso dizer uma asneira a uma mulher e o tom e a forma como disse é tão doce que é uma brincadeira. Posso dizer uma coisa absolutamente séria e estou a ser um bruto. Portanto, o mundo é muito complexo e parte da esquerda quis regular tudo. E volto à minha, enfim, à minha hipótese. Eu acho que o nosso maior problema é que nos estamos a deixar de encontrar, de relacionar, de falar, de estar juntos, e esse para mim é um dos dramas de tudo isto. Raquel, o que é bom, estando contigo, é que estamos em conversa pura e dura, não é? É assim, eu arrisco-me a dizer, por exemplo, que para além de eu não estar de acordo com esses exageros, a esquerda pagou-os nas urnas também, nos últimos anos. Porque deu o flanco Eu também acho que sim. completamente, não é? Pronto. Eu também acho que sim. E não sei até que ponto essa reação que muitos têm falado, inclusive até recentemente o diretor da PJ, sobre essa expansão da violência sexual contra as mulheres como uma espécie de refúgio contra. Tudo se tornou muito fanático, muito binário, muito. É absolutamente terrível, mas uma das coisas que eu reparei na questão da indústria pornográfica, até a ler também uma colega tua, a psicanalista Maria Rita Kell, é justamente como há esse. E pergunto-me que ausência de educação, que insegurança, o que é que se passa na cabeça de alguém para associar o sexo, não, a prazer, diversão, riso, hum, horas de brincadeira, de sedução, de erro. É tão bom poder errar, poder rir no meio do ato sexual, poder fazer tudo, e associar a uma coisa que é um ato de violência realizado por penetração em 2 minutos, que é isso que está reduzido mais ou menos em indústria pornográfica. Sabes que às vezes eu tinha dificuldade ao falar com os meus alunos sobre isso, em dizer-lhes tenham cuidado, não caiam na armadilha de achar que, por exemplo, na violação, aquilo que está em jogo é o prazer sexual de alguém com outro alguém que não o consente. É qualquer coisa de muito mais profundo do que isso. É É um exercício do poder. prazer de anulação do outro, de É o humilhação poder. do outro e de exibição de poder sobre o outro através do sexo. E isto é muito diferente. Não é? Ó Júlio, mas nós estamos a assistir a um mundo em que o exercício da violência se expande através dos principais líderes mundiais, É verdade. estes delírios militaristas do tudo vale, e ao mesmo tempo este lado profundamente violento, dominador, violador, aliás, utiliza-se o termo violar a lei internacional, violar os princípios humanitários. Isto convive com uma conversa que vai crescendo cada vez mais bolorenta, reacionária, de controle do desejo, do corpo, o corpo, a família tradicional, um controle voltando à minha questão inicial, um controle da própria ideia de desejo, porque repara, um trabalhador, a primeira coisa que lhe dizem quando ele chega ao local de trabalho é como é que o corpo se deve comportar, que palavras ele pode e não dizer. Nós vamos no metro e as pessoas estão todas com o mesmo corpo, em geral com a cabeça dobrada, a olhar para um telemóvel. Mesmo dançar, quer dizer, aquela coisa. Eu ainda agora estava a falar do convívio. Das coisas que eu mais adoro são os bailes, porque os bailes, as pessoas. Ainda agora eu fui dançar a um centro de danças tradicionais na Hungria e dancei com 30 pessoas, 30 homens, porque a maioria eram homens e mulheres, e nós íamos trocando o par. E eles todos dançaram com as 30 mulheres que lá estavam, porque a dança implicava, a cada dança a gente trocava de par. Ou seja, nós temos esta, de um lado, esta
estas danças tradicionais que apelam ao convívio entre as pessoas, etc. E do outro, olhamos agora e quando vamos a uma discoteca vemos as pessoas a dançar música techno, que é uma reprodução da produção industrial, sozinhas e só abanar a cabeça, ninguém se toca. É verdade. E estás a presenciar outra coisa, que no início, é muito curioso, no início havia artigos que não o afirmavam. Isto seria injusto da minha parte. Mas davam a entender que aquilo era uma coisa típica daqueles. E aqueles eram, em geral, os japoneses e os coreanos do Sul. E os artigos diziam o quê? Os mais jovens estão cada vez mais desinteressados de sexo. Bom, agora temos artigos da Europa E a porquê? dizer que os mais jovens estão cada vez mais interessados de sexo. No meu tempo havia aquela piada, não é? Que era muito agressiva para os rapazes, que era... e perguntem às raparigas o que é que elas preferem, se sexo ou um bom chocolate, não é? Pronto. Mas hoje em dia, aquilo a que estamos a assistir é inquéritos em que os mais novos dizem isso das relações é muito complicado, só dá chatices. E, portanto, é muito mais, vou a esse ponto, é muito mais prazeroso para eles estarem numa realidade virtual que se torna mais real para eles do que a de carne e osso, do que estarem a entabular relações que eventualmente também podem passar pela vertente sexual. E isto Isso tem a é ver. profundamente preocupante porque vai ao encontro dos que tu descreveste a dançarem techno sozinhos, a abanar o capacete, ponto final. E isso tem a ver, na tua opinião, porque eu tenho lido alguns artigos de neurologia, alguns artigos de divulgação, evidentemente, não é a minha área, que apontam para essa ideia de que as redes, a permanência nos telemóveis, nos computadores, redes sociais, e-mails, enfim, tudo isso acaba por esgotar a nossa disponibilidade para o prazer sexual, para o outro, Sim. para a construção da nossa subjetividade. É assim que funciona? Houve os trajetos, isto é neurofisiologia, e portanto eu estou em gelo muito fino, não é? Porque sou psiquiatra e não neurofisiologista. Mas o que os meus colegas dizem é que os circuitos do prazer são semelhantes. E, portanto, isso significa a velha graça do chocolate fazia todo o sentido. Como provavelmente tu sabes, no início do século XX, numa das conferências sobre drogas, nós tivemos a esta distância do chocolate ser também proibido porque provocava dependência, não é? Pronto. Depois os lobbies mexeram-se e as coisas resolveram-se. Mas o que nós assistimos hoje em dia, não estou a dizer em todos, de maneira nenhuma, nós assistimos a... Não são só os mais jovens, é uma hipocrisia dizer isso. É uma hipocrisia dizer isso. Há gente, até da minha idade, que está completamente dependente da tecnologia, não é? E, sobretudo, da estimulação permanente. Porque é disso que se trata. Se tu reparares, a esmagadora maioria das pessoas, hoje em dia, quando há um intervalo, seja esperar o autocarro, seja uma sala de espera, um médico ou do que tu quiseres, a primeira coisa que faz é rapar do telemóvel para ir buscar estímulos, seja música, seja notícia, seja o que for, mas o ócio, que diga-se passagem, já teve sempre má reputação na tradição judaico-cristã, não é? Uhum. Mas agora ainda é pior, porque o É a velho ócio negação que era do pensar, negócio. O não negócio é? é ao contrário do ócio. Exatamente, não é? Ora, isso significa que muito provavelmente as pessoas estão a retirar prazer nos circuitos, libertando as famigeradas endorfinas, não é? Eu lembro quando os meus, entre aspas, heroinómanos, gente que eu acompanhei durante anos e anos, não é? Quando apareceu a questão das endorfinas e me diziam, ó professor, então agora vão legalizar o consumo, não vão? Então, se isto faz libertarem-se coisas que nós já cá temos dentro, é a mesma coisa, não é? Pronto, a coisa não era assim tão simples e essa esperança diluiu-se. Mas se retiram prazer, isto é o que eu consigo obter da maneira como isto é descrito. E interpretado por mim, claro, posso estar errado.
se retiram prazer de atividades em que se sentem completamente no controle, preferem essas atividades a atividades em que, por exemplo, a existência do outro introduz variáveis sobre as quais nós não temos controle. O outro pode questionar-nos, o outro pode enganar-nos. Por exemplo, não imaginas a frequência com que eu ouço gente que diz assim, e aqui há um outro, diz assim, eu tenho andado a conversar com alguém através da internet há 2 ou 3 meses. Tem sido muito bom. Mas agora ele ou ela disse, epá, é mais que tempo de irmos beber um café, jantar fora, ou ir a um cinema. E a pessoa entra em pânico. Porque é evidente que através da tecnologia é muito mais fácil compor um personagem e tal. Depois entramos em situações, e não estou a falar da questão sexual, entramos em situações em que metemos o corpinho dentro. Podemos magoar e ter nódoas negras. Bom, a tecnologia nesse aspecto é muito mais fácil. Não é? Repara Uau, que tinha pensado nisso. Tenho que dizer que é coisas que eu tenho lido muito e pensado, e nunca tinha pensado com essa empatia. As pessoas estão a querer também fugir do sofrimento, não é? Não conseguem. é. E depois há coisas muito subtis, Raquel, que é assim. De vez em quando há pessoas, eu agora disse isto em termos de epá, e se ele ou ela não me acha piada nenhuma ou vive a cores. Uhum. Nem estou a falar de daqueles entre nós que mentem a torto e a direito através da tecnologia. Eu, se quiser, estou na tecnologia e em vez de ser um taco de 1,70 m, tenho 1,85 m, tenho olhos azuis e não tenho 75 anos, tenho 45. Agora, depois, se for tomar um café, é complicado manter isto. Não estou sequer a falar de mentiras, não é? Estou a falar da pessoa depois ter a insegurança natural que surge no início de uma relação sexual, de amizade, seja o que for, não é? E sentir-se mais segura no virtual. Em termos de patologia, tu hoje tens pessoas, como sabes, em que isso chegou a tais pontos que nós acabamos a tratar pessoas que já não saem do quarto. Até lhes levam as refeições ao quarto e a vida delas é estar em frente a um computador. Júlio, hum, só contigo é que eu, contigo, em público, Hum, contigo, sem ser em público, já chegámos a esta conversa, em círculos de amizade, ou seja, mas contigo em público eu quero fazer esta pergunta. Uma coisa que me incomoda profundamente é acabar-se com as nuances da complexidade humana, como eu já referi hum, anteriormente. É muito natural que se eu te abraço e se tu me abraças e nos cumprimentamos, hum, sendo que nós ambos temos relações com os nossos respectivos hum. marido e mulher extremamente felizes, no meu caso absolutamente monogâmica, também sei que a tua é, mas não quero estar a meter-me, mas não é muito natural que eu também sinta desejo por ti e tu por mim, e que isso, ou seja, como é com um amigo, como é com uma amiga, se calhar até entre mulheres e nunca têm nenhum desejo do ponto de vista desejo de lésbico ou as pessoas quando se tocam também se desejam. Isso não faz com que elas queiram ter uma relação com essa pessoa, não faz com que elas estejam a trair, não faz com que elas sejam traidoras, não faz Não, com que elas vão querer ir para a cama com essa pessoa, para utilizar uma linguagem muito corriqueira. sim. Ou seja, nós somos animais, entre aspas, somos seres humanos, eu gosto muito mais desta expressão, porque eu não gosto Hum. nada da expressão animais, porque nós somos uma construção humana. Nós somos pessoas que desejamos, que sentimos, isso faz parte da nossa vida. Isso não nos transforma em alguém que quer ter uma relação sexual com alguém, porque tocou nela e se sentiu bem tocar nela. Houve. Mas nós começámos esta conversa falando de desejo. Há algo que é preciso que fique claro. Eu não conheço muita gente na área da ciência hoje em dia
que seja capaz de defender a tese que nós somos instintivamente monogâmicos. Não faz sentido. Pronto. A monogamia, também sabes mais disso do que eu, numa determinada altura da nossa evolução tornou-se vantajosa, mas isso não tem nada a ver com o desejo. E, portanto, quando tu dizias isto não é mau, em linguagem judaico-cristã, isto não é pecado, por exemplo, não é? É perfeitamente natural que tu vás pela rua e possas sentir-te atraída por alguém, independentemente do sexo, inclusivamente na vertente sexual. O que tu fazes disso a seguir é uma escolha. Claro. Não é? Ou seja, tu dizes assim, encontrei alguém que achei interessante e que me tentou seduzir. E tu até podes ter a seguinte abordagem. O teu ego ficou satisfeito. Nós gostamos de ser gostados. Não é? E depois tu pensas assim, e agora o que é que eu quero fazer disto? Eu posso me estar a sentir, se calhar estou, sentir-me atraído por esta pessoa. É verdade. Agora, quero dar mais algum passo em direção a outro tipo de relação ou não? E aí tu estás a sopesar questões. Isto não é uma questão moral, para mim, percebes? Tu tiveste a gentileza de me meter no teu comboio e disseste, eu tenho um casamento monogâmico feliz. Pronto. E meteste-me a mim nesse comboio. Fico grato. Agora, tu dizes assim, esta atração é algo que eu quero explorar, esperando o quê? Eu não tenciono mudar a minha relação. Por outro lado, isto pode pôr em causa a minha relação. Pões nos pratos da balança e decides isto não é para avançar. Mas na tradição judaico-cristã, isto tem muita piada, porque outro dia no Old Friends discutia-se isto à gargalhada com o professor Sobrinho Simões. O professor Sobrinho Simões às tantas diz assim, eu fui criado na fé, mas havia uma coisa que me irritava. Eu não estava de acordo que pudéssemos pecar por pensamentos. Podes imaginar como os outros três Pecado, se sim, mas não divertiram. por pensamento. Pensamentos, deixem-me pecar à vontade, não é? Pronto. E agora, isto vai ao encontro do que tu dizias. Suponhamos que tu tens, vamos até mais longe, suponhamos que tu tens um sonho erótico com outra pessoa. Isto é trair alguém. Claro, Por era aí que eu favor, queria chegar. por Mas favor. sabes o que é que eu acho que me preocupa profundamente? É Uhum. quando nós dizemos assim: já me aconteceu isto. Tu conheces aquele tipo, pá, achas que ele é um predador sexual? Essas conversas que eu Uhum. não gosto nada porque é logo tentar atirar pedras a alguém. E eu disse, e eu lembro-me de ter respondido: "Ah, não, pelo contrário, é um tipo que, aliás, sempre me fez uns piropos agradabilíssimos, mas é uma pessoa absolutamente respeitosa." E diz-me o outro de lado: é melhor não dizeres isso, porque senão vão pensar que ele é um predador sexual. E eu digo assim: estamos lixados. Nós estamos Pronto. absolutamente lixados, porque toda a complexidade humana se vai embora. Ou ele é um santo, ou é um predador sexual. Ele não pode ser mais nada. Fica uma chaveta, não é? Não é? Perdem-se as nuances. Perde-se a realidade da vida, É. porque felizmente o número de predadores, mas também se perde outra coisa que eu tenho muito medo. É dizer assim, bem, uma mulher não pode dizer que deseja aquele homem que vai a passar na rua, Uhum. porque isso é uma indicação de que ela pode violar. Porque se nós não temos nuances, ou a mulher fica caladinha Uhum. e se porta, é outra forma de dizer ela ia de mini saia, Uhum. não é? Se eu digo assim, pá, tenho um vizinho muito giro, eu estou-me a oferecer. Estás a ver a. Uhum.
como os nossos juízes há uns anos largos atrás fizeram com as duas turistas que estavam no Algarve a pedir boleia de minissaia. Puseram-se a jeito, não é? E, portanto, o que é que elas esperavam? É bom não esquecer que nós vimos numa tradição em que a violação dentro do casamento tinha atenuante. Porque era a mulher dele. A mulher dele. Se é a Bom, mulher até aos dele, anos 60, agora não me lembro exatamente quando é que mudou a lei, até tinha atenuante matar a mulher se ela era claro, considerada adúltera, não é? claro. Já não me lembro, penso que foi ali no início dos anos Pronto. 60, agora de cor, já não sei. Mas, ó Ju, isto ainda nos leva para outro campo, estamos quase a terminar, mas isto Sim. contigo é muito melhor ainda do que as cerejas, ainda nos leva para outro campo, que é este campo de tratar tudo como repressão. Aliás, recomendo sempre aqui livros no Tempo contra o Tempo. Há um maravilhoso de uma filósofa espanhola, O Sentido do Consentimento, El Sentir de Consentir, da Clara Serra, em que ela faz uma discussão. Ela é uma feminista, até ligada, penso que ao Partido Podemos, mas ela faz uma discussão em discordância com a maioria das feministas espanholas, dizendo que quando elas propõem um ato de consentir quase no papel, Sim. ignorando tudo o que está por trás disso, educação, desejo, reflexão sobre a sociedade em que vivemos, etc., estão a querer transformar o ato sexual num contrato, ou seja, é uma visão profundamente neoliberal e capitalista, ou seja, tudo se pode resumir ao contrato. E todo o argumento dela é o ato de consentimento, ela vai mais longe e ela diz: há uma dimensão do sexo que será sempre desconhecida, não pode ser vertida num contrato. A forma como nós nos relacionamos é muito maior, muito melhor do que um contrato. Houve. O mero pensamento. Aliás, isso não se resume ao sexo, diga-se de passagem. Resume-se a tudo aquilo que é o pensamento e o sentir humanos, não é? A mera ideia que tudo isso pode ser encaixotado em leis, em contratos, etc., é profundamente deprimente. Mas não é só deprimente porque nós achamos que isso tira... Olha, por exemplo, é muito difícil, com essa visão, sobreviver uma palavra que penso que é importante para todos nós, que é sedução. Onde é que acaba a sedução politicamente correta? É evidente que quando alguém se sente incomodado, aí não há dúvidas nenhumas. Mas mesmo aí, tu dirás, eu lembro, já não sei quem escrevia o livro, mas que comparava atitudes de feminismos americanos e feminismos europeus. E que punha em cima da mesa uma visita de uma feminista francesa que tinha chegado aos Estados Unidos e tinha criticado a nostalgia legislativa de certos movimentos feministas americanos. E o argumento dela era que isso infantilizava a mulher. E dava um exemplo que eu achei delicioso. Ela dizia: ninguém me tira o direito de enfiar um par de bufetadas num homem que é grosseiro comigo. Era o que faltava que isso fosse feito por um juiz. Isso é maravilhoso. Isto é magnífico. Isto não é negar que certas coisas têm que ser do domínio da lei, mas outras, é verdade, que é passar uma mensagem de que, neste caso, as mulheres têm que ser protegidas pela lei porque elas não se podem proteger. Ora, estávamos a falar, não num contexto de violência física, como é evidente, não é? Mas estávamos num contexto, sabes, vou-te contar uma coisa. Eu tenho 75, eu tinha pai 20. E eu fui à Inglaterra e apaixonei-me por uma alemã. E normalmente esses amores de verão acabam em setembro, aquele não acabou. E nós escrevíamos furiosamente e de tal forma que numa determinada altura pôs-se a hipótese dela vir para Portugal. E ela veio conhecer Portugal. E odiou Portugal
pelas mais diversas razões. Mas houve uma coisa que ela uma vez me disse, que eu recordei décadas depois. Porquê? Ela não falava português, claro. Não teve cá o tempo suficiente. Então, uma vez, ela disse-me, aqui no Porto, tinha ido dar uma volta pela cidade e alguém lhe tinha largado um piropo. E ela vinha irritadíssima, não pelo piropo, mas por não saber português, porque não tinha podido responder. Claro. E isto encerra uma lição, realmente, que é, se de uma forma mecânica qualquer piropo passa a ser algo que viola a lei, não é? Isto também, eu admito perfeitamente que isto seja considerado, e tenho amigos meus e amigas minhas que me dizem na cara, eu gosto que me digam na cara, que isto possa ser considerado algo muito questionável. Mas se tudo isso passa a ser objeto da lei, não é? Acho que se perde também muito daquilo que pode ser a cumplicidade, digamos assim, entre duas pessoas. Não é? E sobretudo as mulheres, parece que há um certo feminismo, parece que é uma espécie de laicização do exercício do poder, porque nós passamos do pai, do poder do pai, do padre, e finalmente temos o poder do polícia, do juiz, do Santo Estado, alegadamente a proteger-nos. Quando nós vemos, até nas situações mais limites a que as mulheres vivem de violência doméstica, metade dos homens que matam as mulheres a seguir matam-se. Eu lembro-me de ter esta conversa com outro amigo comum nosso, teu colega, pessoa maravilhosa, o António Coimbra de Matos, porque ele na altura defendia, bem, quer dizer, isto não são casos, isto, como quase tudo na sociedade, não são casos de polícia. Nós temos que resolver os problemas a montante, porque quando os vamos resolver com a polícia, já quase não conseguimos resolver nada. Claro que não. Claro que não. Não Já, negando a já para não necessidade falarmos, não é, depois quadro dos legal. mecanismos, não é? Estamos no fim, não vamos por aí, que é, por exemplo, na violência doméstica, depois de arranjar coragem para denunciar, etc., etc., arriscando muitas vezes a vida, não é? Porque é bom que as pessoas tenham a noção que muitas das mulheres, não estamos a negar a violência doméstica sobre homens, atenção, mas muitas das mulheres que são mortas, mas fizeram queixa, denunciaram, não é? Mas, ainda por cima, há outros processos de vitimização, que é, por exemplo, esta mulher denunciou e quem sai de casa é ela. Claro, é tudo. Uhum. Temos que mudar tudo. Pois Olha, é. meu querido, Diz. eu despeço-me sempre com um poema, mas antes de ir ao meu poema, o poema é O Sonho do Poema, do novo livro do Nuno Artur Silva. Na minha opinião, agora que nós temos novamente um vento não sei se lhe chame vento, se chame tormenta, de mudanças na RTP, eu não posso deixar de dizer que quando o Nuno Artur Silva passou pela televisão portuguesa, eu voltei a ver muito mais televisão do que Vou vi estar antes com ele noutro para a país. semana. Mas antes de eu ler este poema na despedida, eu quero que tu me digas um bocadinho que é o teu outono ser, já o título é maravilhoso, o livro que tu editaste, vais editar agora, vai sair na Contraponto, o lançamento é dia 2 em Lisboa, no Corte Inglês, dia 2 de julho, e no Porto, quando é que é? 9, Rivoli. 9 no Tivoli, Rivoli, Rivoli. no Rivoli, Sim, perdão, Tivoli é aqui em baixo. Rivoli é aí embaixo. Júlio, o que é este outono ser? Olha, era um livro que não estava previsto. O que acontece é que o meu editor, na altura, porque agora ele deixou a Contraponto, e a Bertrand em geral, o Rui Coceiro,
pediu-me para apresentar o livro do Luís Osório com Manuel Sobrinho Simões, que estava pensado, e presumo que ainda está, para ser o início de uma coleção que se chama A Última Lição de... Pronto. E eu apresentei no Porto, eu ainda gosto de lhe chamar livraria, não é? Na Lelo, embora às vezes eu já tenha alguma dificuldade em encarar a Lelo como uma livraria, porque quando passo por lá, quase tenho que passar pelo meio da rua com tantos turistas que querem ir ver a Lelo. Aliás, alguém da Lelo disse-me com um enorme sentido de humor, disse-me, sabe, professor, nós às vezes, cultura é à noite, depois de fecharmos, quando eles organizam aquilo que são as suas iniciativas culturais. E pronto, eu fui fazer o lançamento, disse aquilo que achava, que o livro era de uma enorme candura por parte dos dois, e o Rui pediu-me para fazer o segundo livro comigo, ainda por cima, aproveitando o facto de eu e o Manuel sermos irmãos de afeto, não é? O que acontece é que a forma não me agradava, eu não queria ser entrevistado. Isto foi complicado na minha cabeça, porque se eu tivesse aceitado, teria sido entrevistado pela Inês Maria Menezes. A Inês tem um casamento radiofónico comigo de 18 anos, não é brincadeira nenhuma. Não é? E, portanto, eu tive que dizer a duas pessoas de quem sou amigo pessoal, ó gente, eu não me apetece esse formato. E eles foram numa delicadeza extrema, de tal forma que nos agradecimentos do livro estão lá os dois. Eu a agradecer-lhes por não terem amoado comigo, por não me terem largado uma graça menos elegante, etc. Mas lá está. A culpa ficou cá dentro. E eu pensei assim, pronto. Disseste que não. O Rui ficou desiludido. Tu não arranjas maneira de alguma forma compor isto. E pensei, mas espera aí. Aquilo que eu tinha contra aquele formato era a entrevista. Portanto, se eu não quero ser entrevistado, não é preciso pensar muito para chegar à conclusão só há uma solução. A haver livro, tenho que o escrever eu. Coisa que eu não tinha pensado nessa altura, percebes? E disse, bem, pelo menos vou tentar. E depois houve outra questão e que tem a ver com o título. E se eu escrever sobre quê? E sabes que nos últimos anos, e fico satisfeito com isso, eu sou cada vez, eu e os meus colegas, sou cada vez mais solicitado para falar sobre envelhecimento. Porque o aumento de longevidade transformou-se num problema muito complicado para as nossas sociedades, não é? E porque, em Portugal, sobretudo, quantidade e qualidade de vida estão longe de ser sinónimos. Claro. Bom, e eu pensei, epá, vou escrever sobre envelhecimento. E depois pensei assim, mas espera aí, que é? Vou fazer uma revisão de artigos e tal. Credo, nem pensar. E foi o momento em que eu disse, ouve, quando tu escreveste O Tempo dos Espelhos, tu escreveste sobre ti num registro que tinha muito a ver, sobretudo com os meus pais, que aliás estavam na capa, não é? Eu disse, porque é que tu não escreves sobre o teu envelhecimento? E pensei, epá, isso até me pode ajudar a mim. Eu nisso devo dizer que sou assim um bocado mesquinho, porque eu já tinha tido a experiência de há 30 anos, o meu único romance, ter sido uma forma de autoterapia e que tinha sido mais ou menos eficaz. Disse, pá, se calhar, Ir a dose. se calhar, se tu escreves sobre o teu envelhecimento, que não tem estado a ser mau, mas mesmo assim também te pacificas mais um pouco. E nessa altura tropecei, como é vulgar tropeçar, na nossa Sofia e num poema dela sobre Barcelona, em que ela utiliza o verbo. Ela diz outunece. Eu disse, epá, que verbo espantoso, outunecer. Todo. Não é? Vou ser
vou ser otimista e decretar que ainda não estou no inverno da minha vida, mas no outono. E daí veio o título. E pronto, depois escrevi em Associação Livre. Devo-te dizer que nem eu, nem o Rui Couceiro acreditávamos que eu conseguisse entregar o livro até 31 de dezembro, que era o prazo necessário, mas a 31 de dezembro eu mandei-lhe o livro. Foi uma surpresa para mim. Maravilhoso, maravilhoso, Júlio. O poema é o sonho do poema. Nuno Artur Silva, aliás, da Imprensa Nacional, onde houve aquela greve extraordinária, eu agora não sei a data, está no nosso livro Breve História de Portugal, mas é pelo direito a conversar no local de trabalho. Escrever é sem quem, mas quem escreve sou eu. Escrever escreve-se através de mim. E se diz que um poema sonha sempre outro poema, pergunto, é a linguagem que sonha ou o sonho que escreve? E se eu sonhar um poema e o poema sonhar outro poema e outro poema sonhar outro poema e, por fim, o último poema me sonhar? Sonhar o sonho último da linguagem. Ser o real? Magnífico. Erros meus. Poesia incompleta, o novo livro do Nuno Artur Silva. Júlio, um beijo muito grande. Beijinho para ti. E já Esteja sabes, bem. quando puderes, Cantelém está à vossa espera. Oh, meu querido, que maravilha. Tá? Que maravilha. Adorava estar aí Beijinho. convosco. Um abraço Beijinho. muito apertado para Deus. todos. Até à Um próxima. abraço aos nossos ouvintes do Tempo contra o Tempo. Cá nos vemos sempre à quinta-feira. E assim nos despedimos. Até para a semana. Se nos quiser apoiar em patreon.com/o tempo contra o tempo. Pode nos ouvir no YouTube de Raquel Varela, a minha página do YouTube, no Tempo contra o Tempo wordpress.com e no Spotify. O seu apoio é muito importante para continuarmos este projeto. Até para a semana, sempre à quinta-feira.